Oi, meu nome é Felipe Eloy, sou professor de arte pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Sou doutorando em artes pela Unesp, mestre em História da Arte pela Unifesp, especialista em comunicação social pela PUC São Paulo, graduando em Ciências da Religião, fiz uma graduação em Educação Artística e outra em Pedagogia. Estou fazendo pós-graduação em Educação Especial na Perspectiva Inclusiva. Esse, essa apresentação que eu quero fazer agora é sobre um relato de experiência que eu acompanhei, desenvolvi junto com a professora Vanessa Lília de Oliveira Nunes, que é a paiê lá do CIEJA Rosemary Fasson, que eu atuei no começo do ano. E esse texto é da nossa coautoria. Nós dois escrevemos junto. Só que eu não quero falar por ela, eu não vou falar sobre a parte que ela escreveu, eu vou ler alguns trechos e eu queria fazer a apresentação dela conforme ela fez na nota de rodapé. Então, o nome dela é Vanessa Lília de Oliveira Nunes, ela é especialista em educação infantil, educação à distância pela Faculdade Campos Elíseos, linguagem, comunicação e educação inclusiva de crianças pela Campos Elíseos. Ela é professora de jovens e adultos de educação infantil e ensino fundamental pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo desde 2010. Atua atualmente como professora de atendimento educacional especializado para jovens e adultos no Centro Integrado de Educação de Jovens e Adultos CIEJA, a professora Rosemary Frasson, pela Secretaria Municipal de Educação. Então, como eu sou professor de arte, eu vou falar primeiro da parte de arte, já que o título começa com arte ausente. Então, o conceito de arte ausente é um conceito que eu cheguei a partir de uma leitura que eu fiz para um concurso de doutorado, 2019, 2020, acho que eu fiz, 2019, que foi lá na faculdade da ECA USP. Um dos livros lá era do Boris Groys, Arte e Poder, e dentro dos capítulos tinha um que falava sobre o conceito de arte ausente. A ideia de arte ausente, se for para explicar de forma simplista, é mais ou menos a seguinte: a gente vai na escola para estudar, certo? Tem aula de arte. E quando a gente chega lá, o que a gente tem, na verdade, não é contato com obra de arte, é com documentação de arte, é uma arte que está ausente. Tipo, a gente ouve falar da Mona Lisa, ouve falar das Donzelle de Ravillon, lá do Picasso, do Capela Sistina, mas os estudantes em si não foram lá no museu para ver essas obras de arte. Eles estão vendo fotografia no livro. Inclusive faz lembrar bastante da ideia do reprodutabilidade técnica da obra de arte do Benjamin. Mas é um conceito um pouco diferente, né? Porque arte ausente é uma crítica sobre a mediação da arte. Né? E daí eu fiz um trabalho baseado em alguns museus, o projeto de pesquisa, baseado em alguns museus que desenvolvem aplicativos para minimizar os efeitos dessa arte ausente, dessa falta de arte. Né? E a gente tentou fazer depois, em aula, uma relação com esses aplicativos. Né? O principal aplicativo que eu usei como referência foi o MASP Audios. O MASP Audios é um aplicativo de descrição de obra de arte em que especialistas falam sobre obras de arte. E pessoas correlacionadas, por exemplo, tem um conjunto de obra de arte lá, e é o conjunto de obra de arte que a gente escolheu para analisar e para trabalhar no CIEJA, sobre infâncias. Teve uma exposição, acho que em 2016 ou 2017, sobre infâncias no MASP. E daí as crianças de algumas escolas foram convidadas para fazer a descrição. Vou colocar para vocês verem, inclusive, um áudio que a gente capturou na aula, que é um dos estudantes fazendo a descrição das obras do MASP. Daí, depois, o que a gente ia fazer? A gente ia fazer essa tarefa na sala de aula, ver essas obras de arte e essas documentações de arte, não obra de arte, né, essa arte ausente, que a gente ia ter contato a partir do computador, não ia estar no MASP, e a gente ia ouvir esses comentários.
Depois a gente ia produzir os nossos próprios comentários, a gente chegou a fazer isso de forma escrita, mas de áudio só foi. Teve algumas capturas, a gente não chegou a publicar lá no Seja, no podcast. E depois a gente ia criar nossas próprias obras de arte e falar sobre as nossas próprias obras de arte. Quando eu falo nós, eu estou querendo dizer eu os estudantes. E ensinar eles a fazer a obra, autoria, coautoria, né? Pintura de tela, que era a temática, e sobre. A gente ia fazer sobre infância também, era uma homenagem às mães e pais do CIEJA. E a gente ia falar sobre esse processo que foi a gente fazer, nosso processo de feitura. Não era para aparecer minha cara, mas está aparecendo, eu vou falar. Essas imagens que estão aqui são as imagens que a gente trabalhou com os estudantes. Então eu coloquei aqui no texto, lá no final, né? A fala do especialista, a fala das crianças sobre a obra de arte, a abordagem do professor de arte, que é a minha, que foi com os estudantes, e a abordagem da PAE, porque a gente precisou adaptar a proposta para uma estudante específica, que é a Andrea. Então, essa é a parte que a professora Vanessa Lili ia falar, porque ela atende a Andrea já faz tempo, mas como ela não está podendo participar, eu vou fazer a leitura do que ela escreveu, dos registros que ela tem sobre a Andrea, que são os seguintes. Então, a Andrea Lisboa, a professora Vanessa Lídia, que acompanhou, escreveu no texto sobre algumas características, né? Ela é uma estudante que apresenta no sistema EOL, que é o sistema de cadastro da prefeitura, alguns laudos, né, de perda de audição por transtorno de condução ou neurosensorial, distúrbio visual, outros transtornos ansiosos. E tem lá deficiência intelectual que parece que é questionável. Daí, no relatório da Andrea, está descrito que ela é uma estudante matriculada lá no CIEJA desde 2018. Ela é uma mulher adulta com 49 anos, mora com a irmã, cunhada e sobrinhas. Apresentou laudo de deficiência intelectual que não se sustentou na última avaliação, recebendo laudo autorizado com novo apontamento, agora de outros transtornos ansiosos. Demonstra-se muito interessada em se comunicar, mesmo não fazendo pelo canal oral. Apresenta compreensão e já faz uso de alguns gestos universais que usa para se comunicar com familiares. E alguns sinais em Libras, linguagem brasileira de sinais, com membros da comunidade escolar e com quem se dedica ao ato. Com o uso de calendário e apontamento diário de atividades com imagens, consegue se organizar e assim demonstrar-se mais tranquila quando precisa esperar e compreender qual dia a atividade acontecerá ou até mesmo quando e como um problema será sanado. Apresenta interesse em aprender Libras, empenhando-se em comunicar necessidades básicas como ir ao banheiro, beber água e se alimentar. Apresenta dificuldade em fazer corretamente sinais em Libras para todas as letras do alfabeto manual, os números, quantidade e cores, mas está se empenhando no processo. Paralela a essa aprendizagem específica de língua de sinais, André apresenta desenvoltura em seguir os comandos concisos e diretos, de exercícios com a presença de imagens nítidas e de boa qualidade, com formato de legenda, associação, paralela e identificação. A Andréia frequenta atendimento educacional especializado na modalidade contraturno semanalmente com duração de 2 horas e 15 minutos, às sextas-feiras, com regência da professora de atendimento e educacional especializado Vanessa Lídia de Oliveira Nunes. Isso é o que a professora Vanessa anotou. Tem muito mais coisa que a professora Vanessa fez e junto com a Andréia durante a aula, porque eu estava dando a aula e a professora Vanessa estava fazendo a tradução, vamos dizer, com pranchetas de comunicação alternativa, ampliada, e introduzindo alguns sinais de Libras. Eu vou colocar um vídeo depois da Andréia, para vocês verem quem que é e como que ela se comunicava. A minha percepção é que ela entende alguns sinais que ela desenvolveu com a família, que aí fala, mas ela não tinha alfabetização nenhuma em Libras,
pelo que eu saiba. Hoje ela está avançando com aulas de outros professores, mas na minha aula, enquanto a gente estava fazendo junto, eu e a Vanessa, ela chegou a aprender 20 e poucos sinais de Libras, que é o que chamou a nossa atenção. Uma das aulas que a gente desenvolveu foi sobre o estoicismo e sobre a Bienal do Vazio de 2008. Então a gente teve que discutir sobre grafite, pichação, e aí a Andrea vai testando os instrumentos. Ela compreende alguns comandos, como vocês podem observar no vídeo. Vai! Então, assim, como considerações finais, é que a gente não tem considerações finais. Essa foi uma ideia que a gente já tinha quando foi fazer a apresentação. Porque é um trabalho colaborativo, tanto que a gente fez o próprio texto de apresentação, não está sendo colaborativo, né, Mai? A ideia é que o trabalho continue, né? A partir desse projeto Arte Ausente, surgiram outros projetos que estão rolando lá no CIES do professor Rosemarie Frasson. Eu não trabalho mais lá por causa de questões pessoais e por causa de trabalho e estudo. Mas, quando eu estive lá, foi uma experiência incrível trabalhar com a professora Vanessa Lília de Oliveira Nunes. Acho que é a profissional mais preparada lá com que eu trabalhei até hoje. Eu desejo sucesso e agradeço a atenção de todos e saliento que o trabalho colaborativo é importante e deve ser fomentado junto à educação especial. A gente conseguiu fazer uma visita ao MASP para visitar as obras que a gente discutiu. Uma obra das que foram apresentadas não estava lá. E aí é uma foto de nós três, eu, a Andrea e a professora Vanessa, junto do MASP, uma visita que a gente fez com os estudantes que tiveram essa aula. Foi uma experiência incrível. Eu espero que vocês também possam ter a oportunidade de vivenciar isso e entender um pouco de como foi, de quão importante foi para mim e para todos os envolvidos. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado.